Podem sentar, meus queridos. Uma família banhada pelas riquezas de Deus. Quem aqui almeja e deseja ser banhado pelas riquezas de Deus? Você não entendeu? Quem aqui deseja ser banhado pelas riquezas de Deus? Eu quero ler dois textos com vocês essa noite. O primeiro texto está em Lucas capítulo 12, de 16 a 21. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Assim diz a palavra de Deus: propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, ou falava ao seu coração, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e se alegre. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O segundo texto que eu quero ler com vocês está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1 diz assim: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Uma família banhada pelas riquezas de Deus. O que isso significa? Que modelo de família é este? O que significa riqueza aos olhos de Deus? E o que significa riqueza aos olhos dos homens? O texto que lemos, ele é muito claro. Quando Jesus dá o checkmate dizendo: insensato, tudo isso que você juntou, para quem será? Hoje mesmo te pedirei a tua alma. Mas Jesus também diz que assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então o Senhor está falando aqui, pastor Francisco, de pelo menos duas riquezas. E em qual dessas riquezas nós, seres humanos, precisamos entender para que possamos termos a nossa casa e a nossa vida alicerçadas por essas riquezas, banhadas por essas riquezas, para que a minha família, a sua casa, a minha geração, ela seja constantemente banhada por essas riquezas. Quando meditamos nas Escrituras Sagradas e a comparamos com este mundo que vemos, nós vemos e tomamos um choque com o impacto, tomamos um choque e o impacto pela inversão de valores. O apóstolo Paulo, dando conselhos a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 6, 17 e 19: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas nos alegrarmos. Que façamos o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.
Olha o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Aqui ele já começa a nos dar uma bússola de como alcançar em Deus as verdadeiras riquezas. Ele diz: olha, diga aos ricos desse mundo que não sejam altivos, arrogantes, prepotentes, soberbos, vaidosos. Diga a eles, Timóteo, ensine a eles quando você for pregar. Aqueles que são abastardos em abundância, diga a eles para eles tomar cuidado com isso. Ensine a eles. E diga a eles também para que eles não coloquem a sua confiança plena nas riquezas, porque elas são incertas, porque elas passarão como um conto ligeiro, Timóteo. Ensine a eles. Ensine também, Timóteo, a como ser rico para Deus, para que eles coloquem a sua certeza em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela nos agradarmos. Ensine também, Timóteo, ao povo que façam bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Diga a eles também, Timóteo, que eles entesourem para si mesmo um bom fundamento, para que eles, alicerçados desse bom fundamento, eles terão uma herança para a vida eterna, uma herança futura e uma eternidade para com o Senhor. A palavra de Deus nos contraria quando ela nos dá um legítimo e verdadeiro caminho e padrão de riqueza. Eu tenho lido as escrituras e tenho ficado chocado com o que Deus tem colocado como padrão de vida correto para o homem que se diz cristão. Quando eu digo homem, eu digo ser humano que se diz cristão, que está guardado em Cristo Jesus. Eu quero lhe afirmar que aqueles que creem no nome do Senhor, o soberano das nações, tem um céu poderoso, uma herança poderosa, reservada, rica, imaculada, sem ruga, sem mancha, reservada para aqueles que creem no nome do Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Querido, ser rico materialmente é bom, sim ou não? É bom. Ter posses é bom. Ser um gerador de riquezas é bom. Produzir riquezas é bom. Porém, ser rico espiritualmente é melhor ainda. Riqueza material e espiritual são dois assuntos da mesma espécie e da mesma importância. Por quê, pastor? Porque essas duas coisas, quando se conectam, ela torna um ser humano maravilhoso em Deus. Porém, precisamos entender essa importância, esse progresso e esse desenvolvimento nas duas esferas, debaixo de um equilíbrio humano. Porém, a riqueza humana, segundo a Bíblia, ela é escorregadia. Tiago vai nos ensinar que a riqueza humana, ela destrói princípios e valores espirituais. Porém, quando nós falamos sobre isso, precisamos entender que esses dois princípios precisam andar juntos: riqueza material e riqueza espiritual. Repete comigo: eu quero para a minha vida riqueza material e riqueza espiritual. Andar com esses dois alicerces fundamentados vai fazer com que nós cresçamos em estatura e graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. A pergunta que fazemos é: o que de fato é riqueza? Como podemos conceituá-la? Qual é a visão de Deus sobre riqueza? E o que é ser banhado pelas legítimas riquezas de Deus? Quando nós olhamos para a parábola de Lucas, vemos Jesus não condenando a riqueza, e sim o erro, o engano de não possuir um coração generoso para com os mais necessitados e para com o reino de Deus. Jesus condena a autossuficiência, Jesus condena a arrogância, Jesus condena a prepotência, a soberba, a vaidade. Jesus condena o apego à matéria e o desprezo espiritual. Jesus condena. Jesus diz que pessoas que assim procedem colherão amargos resultados. E o Senhor chama aquele homem da parábola de insensato. Você é um insensato. Você está rico, está abastado, tem tudo o que você precisa, a sua alma se regalia
você constrói novos celeiros, mas a riqueza que você possui é apenas uma riqueza humana. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Quem age dessa forma, Jesus dá um decreto de morte. Insensatos, porque a riqueza que você possui não é uma riqueza que se multiplica. E quando lhe pedir contas, quando lhe pedir as contas, o que você tem preparado ficará para quem? Querido, eu fiz uma visita ao Marcelos. Ore pelo Marcelos. Ele está no Hospital São Lucas. Eu fui visitá-lo, irmão. Ali eu vi tristeza, viu, irmão? Você está bem. Agradeça a Deus, seja grato a Deus por isso, irmão. Você está muito bem. Você que está me ouvindo e me vendo, agradeça a Deus pela sua saúde. Você está bem. Você quer ver o inferno vivo? Vai lá. Que coisa horrível, eu nunca vi aquilo na minha vida. Irmãos, olha que eu tenho vastas experiências dessas áreas. Eu saí de lá chocado. Pessoas no corredor, pessoas convulsionando, quebrado, destruído, sangrando, coisa assim, parece filme de terror. E eu fiquei naquele corredor, falei, meu Deus, o que é isso? E os médicos correndo para um lado e para o outro, atende um, atende outro. Meu Deus, que coisa terrível. Você está bem, você está guardado, banhado pelas riquezas de Deus, com saúde. Você está saindo de casa todo dia, voltando para casa. Deus tem lhe protegido. Seja grato a Deus, meu irmão, porque o mundo lá fora não está lindo, não está bonito. Agradeça a Deus, seja generoso, seja sensível. Jesus chama aquele homem de insensato. Você é rico para os homens, mas não é rico para comigo. Está longe de mim o seu coração. Aqui nós vimos que o padrão de riqueza na visão de Deus é completamente diferente do nosso, queridos. Uma família, para ser banhada com as riquezas de Deus, ela precisa andar com a visão de Deus. Então a visão do eterno, a visão dos céus, é diferente da visão humana. A nossa visão está diretamente ligada ao ter. A visão de Deus está diretamente ligada ao ser. Jesus chega a dizer em Lucas 12, 13 e 14, após ser requisitado a dividir uma herança, ele diz: e aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: mestre, ordena ao meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: o homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: tenha cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que essa pessoa possui. Uma família banhada pelas riquezas de Deus é uma família que anda pela visão de Deus. Não é porque eu tenho posses, que eu sou bastardo, que isso me diz que eu estou sendo abençoado por Deus, irmãos. Não é porque eu tenho muito, isso não significa que eu estou sendo abençoado por Deus. O que tem habitado em nós e como estão as nossas motivações em relação ao reino de Deus? O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Colossenses 3, ele revela para todos nós como possuirmos a verdadeira riqueza. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução tão poderosa e fascinante, que contraria a nossa realidade e a nossa visão do que é riqueza. E quando nós olhamos para o texto de Colossenses 3, vemos o apóstolo Paulo nos ensinar caminhos preciosos
para uma vida próspera e abundante com Deus. Eu quero dizer que hoje saímos daqui banhados com as riquezas de Deus. Quem recebe isso no Espírito? Você e eu, nós, Igreja Mibai, você sairá daqui essa noite banhado com as riquezas de Deus. Seremos ricos materialmente, mas também seremos ricos espiritualmente. Deus vai dar sustento à sua família. Ele vai prover todas as coisas pelas quais nós precisamos. Eu quero lhe dizer que nada faltará na sua casa. Ei, nada faltará na sua casa. Ei, nada faltará na sua casa. Ei, nada faltará na sua casa. Seremos banhados com a riqueza de Deus. Nada faltará na sua casa. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção e diz: eu vou ensinar a igreja de Colossos, dentre tantas outras coisas que o apóstolo Paulo ensinou sobre heresias, ele traz o padrão comportamental de um homem, de um ser humano, de uma família que deve estar sendo alicerçada ou alicerçadas nas verdadeiras riquezas de Deus. Nós não iremos cair no decreto de Lucas. Nós seremos ricos para com Deus. E o que o apóstolo Paulo nos ensina? Nesses níveis de riquezas, ele nos dá nesse capítulo 3, pelo menos 5 princípios de como sermos ricos para com Deus. O apóstolo Paulo nos ensina como ter uma vida abastada em Deus. O apóstolo Paulo nos dá uma direção e um repertório de estarmos firmes em Deus, na fé em Cristo, até que Ele volte, e tendo uma vida espiritualmente próspera e abastada. Então ele diz em Colossenses 3:1 que o primeiro nível de riqueza para com Deus é o novo nascimento. Queridos, não tem nada mais poderoso desse nível de riqueza para com Deus do que nascer da água e do Espírito. Ele diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeiro nível de riqueza que toda família deve experimentar: nascer de Deus. A maior riqueza do planeta, a maior riqueza do mundo que o homem pode possuir por meio da fé, é ser encontrado por Deus. Eu quero dizer que hoje o Senhor vai te encontrar. O Senhor está batendo na tua porta essa noite. Ele vai te encontrar. Primeiro nível de riqueza é nascer de Deus, é nascer da palavra. O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, que o transforma em um coração ruim em um coração maravilhoso, e faz com que esse homem produza disposição para o bem. Lava este ser humano, regenera esse ser humano, muda a forma de pensar desse ser humano, produz princípios e valores no coração desse ser humano, uma vez que estava fora dos padrões de Deus. Esse primeiro nível de riqueza é o primeiro nível que todo ser humano da face da terra deveria se encontrar com Deus. Níveis de riqueza: o novo nascimento, o homem se encontrando com o seu Pai, o homem se encontrando com o seu Criador, tendo a mente de Deus, o Espírito de Deus, ouvindo a voz de Deus. Eu quero lhe dizer e profetizar essa noite que nós, família Mibai, e todas as famílias que ouvem essa palavra, buscarão esse primeiro princípio, nível de riqueza: nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Posso ouvir um amém? Segundo nível de riqueza, Colossenses 3,16. A palavra de Deus habitando em nós. Nasci de Deus. Qual é o segundo nível de riqueza? Ter a palavra de Deus habitando em meu coração. A palavra de Cristo habite em vós pobremente,
palavra de Deus habite em vós miseravelmente. A palavra de Deus habite em vós. A palavra de Deus habite em vós ricamente. Segundo nível de riqueza, ter a palavra de Deus habitando, residindo, morando, fazendo parte. Tudo que sai da sua boca, sai riqueza de Deus. Tudo que sai da tua mente, sai riqueza de Deus. Tudo que sai do seu coração, sai riqueza de Deus. Tudo que sai do seu comportamento, sai riqueza de Deus. Tudo que sai com as suas ações, sai riqueza de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em teu coração, em tua mente, produzindo frutos poderosos para Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Como está a tua relação com a palavra? A tua relação com a leitura? A tua intimidade com Deus? A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 6:3, parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Isaías diz em Isaías 11:9, parte B: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, o maior inimigo do ser humano é a ignorância. Precisamos buscar esse conhecimento em Deus e crescermos em Deus. Precisamos sair do nível de ignorância, da pobreza da ignorância, e precisamos crescer em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Segundo nível e padrão de riqueza, a palavra de Deus habitando ricamente em nossos corações. Pensou que eu ia falar de dinheiro, né? Achou que eu ia falar de dinheiro, né? Como que é que ser banhado pelas riquezas de Deus? É ouro? É prata? Não. É Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o maior nível de riqueza que um ser humano pode possuir. Terceiro nível de riqueza: procurar as coisas que são do alto. Colossenses 3:2. Cavá-las, buscá-las, procurá-las diligentemente. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Lembra do insensato? Ele quis construir celeiros novos. Ele falou para a tua alma: eu já tenho em fartura, eu tenho em abundância, eu vou comer, beber, me alegrar, está tudo bom. Mas o Senhor diz: insensato, vou lhe aparecer essa noite e vou te levar. E o que tu construiu, para quem vai ficar? Buscai as coisas que são do alto. É lá que iremos encontrar as maiores riquezas, os tesouros escondidos em Deus. É lá. Mergulhemos em Deus. Os colossenses estavam procurando experiências místicas. Colossenses 2:8. Porém o apóstolo Paulo menciona somente uma coisa: para vocês é suficiente, e está no céu Cristo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. É a Ele e é nele que vocês devem buscar experiências poderosas. É nesse Deus maravilhoso que eu e você devemos mergulhar para encontrarmos essas riquezas, os tesouros ocultos. E este terceiro nível de riqueza, precisamos adentrar no mais profundo. Ezequiel, o que vê? Eu vejo, Senhor, ossos, e os ossos sequíssimos. Não, Ezequiel, aquele que crê em mim mergulha nas minhas profundezas, vê coisas horríveis, mas pelo poder da minha palavra eu libero um exército incontável. Profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem, que
voltarão em exército sobre ti. Oh meu Deus, eu quero dizer para você que quando nós mergulhamos em Deus e quando nós profetizamos a palavra, os céus se movem na nossa direção e aquilo que estava sequíssimo voltará a brotar vida. Eu posso ouvir um amém? Buscai as coisas que são do alto. Quem está lá? Cristo. Ele está lá. Crie forças, querido. Levanta-te, desperta-te. Nós estaremos aqui nessas quintas-feiras falando com famílias. Dia 17 estaremos mais uma vez aqui. Dia 24, Hanukkah. Traga toda a sua família para esse ambiente de milagres. Eu vou falar para vocês e ensinar a vocês. Pare de construir árvore de Natal, para de acender vela, para de entrar no romanismo e entre em Jerusalém, que é de lá que vem a lei, a promessa e o milagre. Nós já somos pessoas libertas e curadas. Pastor, e o Natal? Natal não existe não, meu irmão. O que existe é aquele que nasceu, mas cresceu e ressuscitou ao terceiro dia. Somos livres, libertos. Nós não iremos nos deixar consumir por essas coisas. Posso tirar foto para o Pai Noel, pastor? Ensina primeiro a sua filha ou seu filho. Quem está aí dentro é um homem, viu? Então nós vamos tirar foto como qualquer fantasia, porque o seu Papai Noel sou eu. Para de alimentar romanismo, irmãos. Para de alimentar superstições. Coloca Jesus em um presépio, que não é um presépio, é uma presepada. Jesus menino, que Jesus menino? Ele já cresceu, ele já morreu na cruz do Calvário, ele já ressuscitou, e ele está esperando a volta para a bomba atômica ser estourada, que é a graça. E quando a graça estourar essa bomba, ele voltará para buscar os seus filhos, os escolhidos do eterno. Vamos sair dessas vãs filosofias. Pastor, mas eu não posso ir em casa que tem? Vai, come, ora, consagra, enche o bucho, prega Jesus e vai embora. Porque nós não somos presos a essas coisas. Quem está comigo, diga eu. Lá no céu não tem árvore de Natal, meu. Não tem gnomo, não tem presépio. Piorou Papai Noel. Sai disso, irmão. Se liberta. Então Paulo diz: vocês precisam buscar o Senhor. Em Marcos 10, 17 a 21, Jesus coloca em xeque a real motivação de um jovem rico. Ele vem falar com Jesus, e Jesus pega na veia, que Jesus é bom para isso. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que é de fazer para herdar a vida eterna? O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui, queridos? Vida eterna. E ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, a ninguém defraudeis, honra o teu pai e honre a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. O que Jesus disse para o jovem? Jesus está dizendo assim: olha, muita coisa não chegou na sua vida ainda, porque você está preso a essas coisas. Então Jesus disse: uma coisa te falta. O
que me falta? Simples. Vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Jesus está condenando riqueza aqui, mas a motivação aonde aquele homem estava preso. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele, porque está preso. O apóstolo Paulo diz que por muitos amaram o dinheiro, se afastaram da fé, apostataram. Então Jesus está trazendo o coração daquele jovem para o lugar certo. Você quer que a sua casa seja banhada com as riquezas dos céus? Quero. Arranca do seu coração aquilo que ele prende na terra. O que ele prende aqui? É o carro? É o salário? O que ele prende aqui? O que ele aprisiona aqui? Porque ninguém vai chegar no céu endividado. Jesus nos deu o maior exemplo de não possuir dívida na alma. Quando ele morreu, abriu os braços e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vou morrer, mas sem dívida. Nada nessa terra me prende, porque eu quero ser rico para com o Senhor. Uma coisa te falta. Talvez para milagres chegar na sua vida, te falta uma coisa. Para a libertação chegar na tua vida, te falta uma coisa. Para a tua vida mudar radicalmente, te falta uma coisa. O que é, pastor? Não sei. Você e Deus. O texto vai dizer, no versículo 22, que eu ouvi essas coisas, saiu triste, porque ele possuía muitos bens. Aquilo que nos entristece para largar, nos tira o direito de possuir as maravilhas dos céus. Ele saiu triste, baixou a cabeça, porque Jesus confrontou a motivação do coração daquele jovem. E o que estava em jogo eram os tesouros dos céus. Quarto nível de riqueza, gratidão. Colossenses 3,17. O texto diz: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Gratidão. Tem muita gente perdendo essa semente de gratidão. A gratidão é um sentimento de reconhecimento, é uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão, queridos, é a moeda do futuro, é a chave que abre portas, é o caminho pavimentado para o meu sucesso e para o seu sucesso. Uma pessoa veio conversar comigo sobre o esposo. Pastor, meu esposo fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E eu ouvindo essa pessoa, ouvindo esse casal, pacientemente, meu esposo fez isso, meu esposo fez aquilo, meu esposo. E ao ouvir, eu pedi a Deus uma palavra, e a palavra veio no meu espírito, eu liberei. Eu disse: olha, a partir de hoje, as portas se fecharão para o seu esposo, porque ele não reconhece os caminhos de gratidão. E ela começou a chorar copiosamente. Queridos, existem portas que não se abrem porque nós não somos gratos. Existem outras que se fecham porque nós somos ingratos. Então, quarto nível de riqueza, gratidão. Seja grato. Deus já lhe deu uma herança, irmão. Você vai morar num céu rico e próspero e abençoado. Um céu sem dor, sem doença, sem crises emocionais, sem crises psicológicas. Deus vai te levar para lá. Então seja grato por isso aqui na terra, enquanto aqui nós estivermos. Porque o que Ele preparou para mim é uma mansão poderosa. O que Ele preparou para você é as mansões celestiais. Fique grato com isso.
Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Já recebemos um reino inabalável, algo imutável. O que temos que fazer enquanto aqui, pastor? Sermos gratos, louvá-lo, agradecê-lo por ter nos alcançado, por ter olhado do céu e visto a sua família, visto a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Ele olhou para você e viu algo que só ele viu, e derramou a graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Seja grato a ele. E por último, queridos, o quinto nível de riqueza é a essência de um verdadeiro adorador. Colossenses 3,16. Fique de pé. O texto diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Quinto nível de riqueza, a essência de uma adoração. Escute algo. O louvor destrói barreiras. Josué 6,20 diz: gritou pois o povo, tocando os sacerdotes nas buzinas, e sucedeu. Aumenta esse mistério aí, vai aumentando esse mistério aí. Você quer ver que o povo vai gritar? Olha só, presta atenção nisso. Vai aumentando gradativamente. Olha só, louvor destrói barreiras. Josué 6,20, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual à sua frente de si, e tomaram a cidade. Eu quero lhe afirmar que o louvor que você entoa de manhã, de tarde e de noite, essa riqueza que Deus está lhe dando, vai quebrar muralhas, e nós tomaremos territórios. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo. O povo gritou, o povo bradou, o povo levantou, e os muros caíram, porque eles adoraram. Ei querido, quinto nível de riqueza, adoração. E quando adoramos, os céus se abrem, e quando adoramos, os muros caem, e a libertação chega, e o poder de Deus opera. Oh meu Deus, cadê os adoradores? Dá um grito de libertação. João 4,23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque dos tais o Senhor procura. Escute, você vai dizer: eis-me aqui, ok? Porque dos tais o Senhor procura. Porque dos tais o Senhor procura. Porque dos tais o Senhor procura. Quinto nível de riqueza, adoração. Porque dos tais o Senhor procura. O Senhor procura. Ele está te achando aí no seu lugar. Então comece a adorar o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Oh, aleluia. Adorando, adorando. Adorando, vai, vai, vai. Não fique disperso, querido. Oh, que a sua família essa noite seja banhada pelas riquezas de Deus. Queridos, quando esses níveis de riqueza estiverem em você, em mim, em nós, então teremos sabedoria e habilidade para administrar as terrenas. Seremos bons servos de Cristo e mordomos do seu reino. Finalizamos essa palavra dizendo que as riquezas de Deus venham banhar a sua família, adorando ao Senhor. Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Queridos, domingo dia 13, próximo domingo, é a nossa ceia.
Então vem com a sua família, teremos uma palavra linda de Deus como esta. Quem foi abençoado de verdade aqui essa noite? Quando fala de riqueza, o povo só pensa em dinheiro, né, irmão? Peguei vocês. Tudo isso vem para a sua mão quando esses princípios estiverem enraizados em nós. Acredite nisso. Dia 13, domingo pela manhã, nossa ceia. Domingo à noite, culto de celebração. Dia 17, continuaremos trabalhando sobre a riqueza de Deus sobre a nossa família. Dia 24, Hanukkah. E dia 31, acabou o ano. E Deus tem muita coisa reservada para você. Multiplique isso nas células, multiplique na sua família, e que nós venhamos adorar o Senhor aqui neste lugar. Que o Deus de paz, que a graça redentiva do Filho, que as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e família. Que você seja rico para com Deus, próspero em tudo. Que Deus guarde a sua família, a sua casa, seus negócios. Que Deus guarde o teu coração, a tua mente. Que você receba o seu milagre essa noite. Que Deus alcance o seu milagre essa noite. Que você se alegre pelas maravilhas de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Que haja paz em Israel. Que haja prosperidade sobre os teus palácios. Que prospere os que amam e oram por Israel, porque está escrito: abençoarei, te abençoarei. Até domingo pela manhã. Amo vocês. Beijo no coração, graça e paz.